Bom, família Zoeira, vamos aqui com mais um conteúdo. E olha, Rizek é botafoguense, defendendo demais o Botafogo, o trabalho do Paiva, e gerou quase que um atrito lá no programa dele, falando sobre o Botafogo. Ele achando uma coisa, o outro comentarista achando outra, e ele defendendo o Botafogo aí de uma forma até curiosa. Vamos lá ver a matéria completa. Antes, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que é vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver, daqui a pouco eu volto. Paiva. Roda a imagem, por favor. Quando sai o terceiro gol, aos 40 do segundo tempo, o gol da vitória, o Renato Paiva, como disse o Gustavo Villani na transmissão da Globo, meteu o dedinho, né? Num gesto obsceno, ele soltou o dedinho. Depois disse que não era para a torcida, que não era para ninguém, era uma questão interna. Beleza, é o que ele falou, né? Que lamentável. Cara, eu não vou especular para quem era o dedo, se ele falou a verdade. Na hora que eu pensei, eu falei, cara, olha a pressão que esse cara tá vivendo. Eu sei, ele é muito bem pago para isso, eu sei. E você em casa pode falar assim, mas pressão é acordar às 4 da manhã, pegar 3 busão para chegar no trabalho, sofrer a insegurança que a gente sofre no dia a dia. Eu sei disso, mas pressão existe em diferentes níveis e este era um cidadão pressionado no trabalho dele. Desde que ele estreou, com enorme desconfiança, fala-se tudo gira em torno do Paiva no Botafogo, como tudo parece girar em torno do Zubeldia no São Paulo, né? Os holofotes parecem estar sempre nele. Então, assim, ele pegou um time campeão de tudo, que muita gente recusou, inclusive o André Jardini recusou por isso, que não queria trocar a estabilidade nele para algo que ele sabia que seria muito cobrado para manter o patamar do ano passado. E é difícil manter o patamar do ano passado. O Flamengo de 19 não manteve o patamar em 20, ganhar Libertadores e Brasileiro, brilhar, encantar, é muito difícil manter o patamar do ano passado, ainda mais perdendo jogadores como o Botafogo perdeu. Ele não era a primeira opção do Botafogo, não teria sido a minha, não foi a do clube, foi a quinta opção do Botafogo. O Botafogo trouxe que ele conseguiu trazer. Tentou um, tentou outro, e trouxe o Renato Paiva. E aí não tem tempo para variação, não tem tempo para teste, não tem tempo para nada dar errado. Insisto, ele chegou ao 14º jogo ontem. Teve jogos horríveis. Nossa, os 2 jogos com o Carabobo foram horríveis. Tanto no Newton Santos como lá. Horríveis, não estou dizendo que jogou bem. Foram jogos horríveis. Depois da vitória contra o Carabobo fora de casa, se você acessasse as redes sociais, demissão era a menor coisa que pediam para o Paiva. Demissão, demissão, demissão. Eu não sei se ele é o treinador ideal para o Botafogo, eu não sei. Só sei que ele está começando uma vida. E eu tô vendo o time aos poucos ganhar corpo, evoluir. O Arthur, que também não servia, se você olhar o termômetro de redes sociais, o Arthur também não servia. Não deu certo, manda embora, é ruim, é um lixo. O Arthur já é o 2º jogo seguido que ele decide, foi contra o Inter e decidiu ontem. Ele nunca vai ser o Luiz Henrique, na minha opinião, ele não tem a bola do Luiz Henrique, mas é um jogador possível, quem o Botafogo conseguiu trazer. Igual o Luiz Henrique, né? E ele tá melhorando aos poucos. Então, assim, tem uma cultura da impaciência que muitas vezes nos impede de desfrutar do futebol. É sempre assim, a flor da pele, é sempre pronto para chamar alguém de gênio ou burro, sem meio termo. E eu tô vendo um Botafogo que é meio termo, cara. Um Botafogo que aos poucos vai chegando na parte de cima da tabela, eu não acho que vai ser campeão brasileiro, mas está chegando na parte que eu acho mais adequada para o elenco que tem, para a estrutura de clube, que é na parte de cima. Deve se classificar, tá uma vitória em casa de se classificar para a próxima fase, como aliás aconteceu no ano passado também, na reta final só veio a classificação. E ontem, pelo menos para o meu gosto, jogou bem, cara, uma partida difícil contra um time bom da Argentina, tradicional, já rodando os melhores momentos. Jogou bem, para mim jogou bem, inclusive assim, com boas soluções do técnico, com jogadores que estão começando a ganhar confiança, que é o caso do Jair, que eu acho que chegou para entrar aos poucos, está tendo que jogar todo o jogo como titular pelas lesões do Barbosa e do Bastos. E eu vi o Botafogo fazer um bom jogo ontem no Newton Santos. Sem dúvida. Bom jogo. Muito bom, muito bom. Acho que não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo de imposição, de pressão, de confiança. Coletivamente o time fez um bom jogo, individualmente também. Você falou uma coisa que é um ponto, vem de encontro ao que eu falei, no comentário inicial. O Estudiantes é um bom time. Está assim, assado na Argentina, mas tem camisa, tem bons jogadores experientes. Não sentiu o peso do jogo, sentiu a atuação do Botafogo. Então, até demorou o primeiro gol a sair, aí você começa a ver. Iriam já destruir o Juan Cruz, fez o gol.
queriam destruir o Alex Telles, que começou um ano mal, jogou bem o Alex Telles. O Arthur acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo. Outros jogadores fizeram um jogo. Marlon Freitas voltou a jogar muito bem. Então, foi uma das melhores atuações do Botafogo no ano, a melhor certamente na Libertadores. Fez 2 bons clássicos contra o Fluminense, um no estadual, outro no brasileiro. Tá voltando, o Botafogo está voltando aos poucos. Não foi uma atuação perfeita. Teve um apagão na hora do primeiro gol do Estudiantes, que não foi pênalti, diga-se de passagem. O juiz criou, não sei de onde. Tô com dificuldade de achar esse pênalti também, cara. Que leitura ele teve da jogada para marcar aquele pênalti. O Botafogo se perdeu, tomou um empate. Mas ontem era um castigo para o Botafogo. O Botafogo jogou muito bem. Mas você vê quantos jogadores a gente citou que jogaram bem e que o torcedor estava querendo já aniquilar com o início ruim do Botafogo. Quando, na verdade, a culpa não era dos jogadores, foi do planejamento que foi mal feito no início do ano. Mas, ao que parece, o Botafogo está começando a entrar nos trilhos. Vamos aguardar mais um pouco, mas o jogo de ontem foi um sinal muito forte. Se a gente se preocupa muito com a avaliação do torcedor, ela vai ser sempre emocional. O torcedor do Botafogo reagiu ao futebol ruim, não indo ao estádio contra o Internacional domingo. Estava chovendo, tinha vários problemas, fim de tarde, início de noite. Mas o torcedor não foi, foram 7 mil pessoas e o Botafogo foi lá e fez o que tinha que fazer, goleou o Internacional e aí começou a criar um ambiente. Quando você cria um ambiente, o torcedor volta. Quando o torcedor volta, ele precisa ter esse retorno dele recompensado. E aí o time ontem conseguiu fazer isso. Acho que é uma recuperação em pacote do Botafogo, porque o torcedor voltou, o time está correspondendo e hoje existe até mais respeito pelo trabalho do Paiva, o nosso Mr. Bean. A sensação que eu tinha e todo mundo tem é de que ele ia cair mesmo, cara. Ele não parece Mr. Bean. Eu sabia que eu achava de fazer igual alguém. E aí, só que o respeito ao trabalho do Paiva é muito interno também. Dentro do Botafogo, hoje, se reconhece que ele até tem conteúdo demais. Que ele até chegou querendo colocar na lógica de trabalho, do dia a dia, aplicações que o time ainda não estava preparado para absorver, porque, era pré-temporada do Botafogo, praticamente. O Botafogo demorou a começar o ano. Aí começa com ele e os processos do dia a dia estavam um pouco complicados. Aí o Marlon começa a jogar. Olha o que o Marlon está jogando, cara. Os lançamentos contra o Internacional, o lançamento... Os laterais com ele começaram a fazer gol. Agora, só um ponto para votar. Torcedor, para mim, é soberano, cara. Torcedor vai até minuto de silêncio. Eu não cobro do torcedor lógica. Eu estou me referindo a quem analisa futebol. Mas a análise era justa, o Botafogo merecia todas as críticas, estava jogando mal, o trabalho não estava andando, a chegada do treinador não surtiu efeito, vários jogadores tecnicamente não estavam bem. É disso que eu discordo. Um trabalho de 14 jogos ontem. Como é que a gente podia afirmar que não estava andando? Em 14 jogos não estava andando. Ninguém estava dizendo que o Paiva tinha que ser demitido, que o Arthur tinha que ir embora. Mas é que tinha muita gente dizendo isso, né? Que, assim, esse é o problema. Então, o problema é quando a gente fala assim, merece todas as críticas no nosso sarrafo, né? Sim. Só que aí entra o torcedor, aquele universo... pra mim, cara, ele é soberano, ele vai a minuto de silêncio, tá tudo certo. O torcedor tá tudo certo. O meu ponto é que essa cultura da impaciência, ela hoje está também nos chamados formadores, odeio esse termo, os formadores de opinião. E quem são hoje, né, Rizek? Antigamente, tu conseguia delimitar bem quem eram os formadores de opinião e quem era a mídia. Hoje em dia, tu não tem essa... A gente está muito tomado pela cultura da ênfase e, assim, tem muito pouca paciência. Papo careta, falar de paciência... Mas, cara, como é que você vai avaliar um treinador depois de 10 jogos só, cara? Chegando no meio da temporada, vai avaliar 10 jogos. Rizek, o que a gente tem que fazer é analisar 10, 14 jogos, entender aonde está indo o trabalho, se ele tem evolução, não tem evolução. Quem demite depois não é a gente, quem contrata não é a gente. Só que a gente tem que ser criterioso, avaliar o trabalho no Botafogo não estava andando. O Botafogo não estava mostrando dentro de campo soluções. O treinador não estava encontrando isso. A fase de vários jogadores não era boa. É um recorte, talvez seja impaciência também, achar que está tudo bem agora? Não acho que está tudo bem agora. Eu acho que é uma coisa que tá andando mais ou menos de acordo com a normalidade. Não está normal, o Botafogo começou mal a temporada, demorou para definir treinador, o dono do time, né, disse que o ano ia começar em Jogos maio. do Botafogo com Paiva. Eu acho que jogou... Porque assim, um cara que acabou de chegar, ele tem que ter o direito de testar coisas que vão dar errado. Porque senão, quando é que ele vai testar? Então, assim, eu acho que a estreia do Botafogo no Brasileiro foi boa contra o Palmeiras. Muito boa. Com uma solução que ele arrumou ali, do Patrick de Paula, como
o que a gente chama hoje de camisa 10. Foi um bom jogo, empatou. Fez Já um bom abandonada jogo. essa solução, Oi? né? Já abandonada, porque o Patrick de Paula... Tudo bem, mas Bom fez um jogo bom contra o jogo Juventude, contra o né? Juventude em casa. Na minha opinião, fez um bom O Fluminense jogo. foi muito bem. Contra o Fluminense, fez um ótimo jogo no Newton No Santos. estadual já vinha jogado bem contra o Fluminense, ganhou Mas tô também. falando só da era Paiva, né? Sim, sim. Na Libertadores não tinha jogado bem até então. Tinha feito jogos assustadores contra o Carabobo, dentro e fora de casa. Ontem jogou bem, fez um jogo, ok, sofreu quando estava 1-0, não foi brilhante, mas o resultado é impactante, 4-0 sobre o Inter. Então o que eu estou dizendo é que, para mim, eu acho que a gente está numa normalidade de um trabalho iniciante. Então, assim, eu acho que a gente não tem elementos para dizer que o trabalho dele é ruim. O Botafogo ou ganha ou Para mim, perde. é mera impaciência. 10 jogos, 8 jogos. Pouquíssimos empates. Ou ele ganha O ou cara ele tem que ter um perde. mínimo de margem para errar. Mas tá para tudo errar assim, um mínimo né, de Rizek? margem, cara. Mas tá tudo muito rápido, né? O menino antes saía aos 18, aos 20, hoje sai aos 16, é vendido aos 16, aos 15. Tudo tá muito mais rápido. A necessidade da opinião e de cravar alguma coisa tá mais rápido, tu não consegue. Se tu fala, e eu passei por isso, tu fala, pois é, eu não sei isso aqui, daí tu já é mureteiro, tu tá em cima do muro, tu não quer dar opinião. Então, assim, o mundo tá muito acelerado. Passador de pano, né? Passador de pano. E aí tem a contextualização. Eu concordo com o Lino, o trabalho não estava andando bem. Mas isso não quer dizer que o treinador saiu culpado. Aí o Lino contextualizou. Pré-temporada, sem treinador, aí ele chega no meio e começa a montar o time, e aí perde Savarino, e a Arthur machuca, aí ele busca uma solução com o Patrick de Paula. O Cuiabano na lateral é uma O Cuiabano bela, agora, na o que segunda ele faz? linha, é uma bela ideia dele. Bela ideia. sem Pagou Savarino. caro pelo Max Rodrigues, que ainda não se adaptou. Agora, o que ele faz? Ele faz uma saída de 3, nesse jogo, ele faz uma saída de 3 com o Gregory, ele empurra os dois laterais lá na frente, o Telles e o Vitinho, ele joga os dois alas, os dois extremos para dentro, junto com os dois centroavantes, ele fica sem, vamos dizer, sem articulação, que é o Savarino, que foi o Patrick de Paula, e aí ele depende muito, e eu acho que isso é um ponto de atenção que ele tem que ter, porque se o time adversário conseguir bloquear os dois volantes do Botafogo, o Botafogo vai ter muito problema. Porque dali ele depende de toda a construção do jogo dele. Porque ele tem dois caras que jogam pelo lado que vem para dentro, os laterais que sobem, então ele fica sem construção se conseguir amarrar. Por dentro, e dois atacantes por dentro de referência. Então, assim, se tu olhar o jogo do Botafogo, é feito para abrir o jogo, para jogar por fora. E se marcar os dois volantes, tirar essa bola longa do Gregory e o passe do Marlon Freitas, dificulta. Mas isso aí é busca Ele de soluções. tinha tentado Mastriani e Igor, ontem jogou Juan Cruz e Igor. Então, assim, o meu ponto é assim, o cara chegou, cara, é óbvio que vai ter muita coisa que vai dar errado, ele vai testar nos jogos, e algumas coisas vão dar errado. O Botafogo chegou ontem a 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Tá ruim? 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Ganhou do Fluminense, ganhou do Capital, Copa do Brasil, obrigação, eu sei. Perdeu do Bahia 1-0. Ganhou fora de casa jogando mal do Carabobo 2-1, uma vitória irritante, inclusive, mas ganhou. 4-0 no Estudiantes e agora 3-2. Tá ruim? 5 vitórias em 6 jogos? É a metade das vitórias que o Botafogo teve no ano. Mas eu acho que nem antes estava ruim, tá indo nem agora está tão bem. bom. Mas Tá indo bem. Esse Tá indo. bom Não é de que tá agora, bom. Rizek, esse bom que está agora só se constrói pelas críticas, pela observação do que está dando errado, pelo rumo que não estava correto. O treinador mudou o sistema, buscou jogadores, alterou várias coisas. Por conta de quê? Da insatisfação do torcedor, das Ou críticas por conta que se do faz. tempo, que ele está fazendo, está trocando a roda com o carro andando, acabou de chegar, cara. Mas se não tiver emoção, não é futebol. Mas, cara. Nino, Você tem que ter isso. o ano do Botafogo praticamente começou em março. Dos outros começou em O janeiro. pacote de erros só cresce. Um pacote de erros. Agora, sabe quantos jogos o Botafogo perdeu no ano? 14 jogos. Ele ganhou 10. Você vê o passivo que era o Botafogo. Agora você falou de 5 vitórias seguidas em 5 jogos. 5 e 6. 6 jogos. É um outro momento. Se tu buscar os números para trás, então... A segunda-feira a gente pode estar aqui falando de outra coisa, que o Botafogo vai jogar com o Flamengo domingo. Exato. Entendeu? Aí a gente vai mudar tudo se o Botafogo perder o jogo com o Flamengo? Pode perder, pode ganhar, pode perder. Vamos Cara, dizer o que a gente Felipe mureteiro. Luiz, depois de 2 jogos ruins do Flamengo, a derrota para o Cruzeiro e o empate fora de casa contra o Central Córdoba, virou um imbecil, cara, virou um burro. Não sabe aonde? nada, é um Mas aonde, estagiário. Rizek? Aonde? Não, tudo bem, tô falando de uma maneira geral. Assim. É por isso que eu falo. Muita impaciência, cara. Se a gente Você está vendo muito YouTube, Se a- né? Não, cara, eu tô vendo a vida Então, como ela é. se a gente não botar um parâmetro para a gente
buscar informações e analisar... Eu tô vendo as coletivas, cara. É assim, eu tô vendo difícil, as pessoas cara. indo na É difícil. coletiva e perguntar difícil. para dirigente. A torcida quer a queda do técnico. É difícil. Mas você tem pesquisa, você tem... Eu tô vendo as coletivas virando um debate de torcedor com um treinador, sem As intermediário. coletivas estão agressivas, em alguns momentos, cara. dos dois lados. Né? Estão agressivas. Assim, tá agressivo, cara. Tá cada vez... Tá, assim, sempre à beira de um ataque de nervos. Não o está um futebol ambiente brasileiro, saudável, está cara. longe de estar um ambiente Exato, saudável. cara. Prazeroso. Não, o Tem que ser. ambiente do futebol brasileiro não é saudável. Está combinado, está Ele contaminado E aí pelo ninguém ambiente desfruta. de torcedor, pelo ambiente de arquibancada. Isso tudo está chegando cada vez mais perto, cara. Esse é o problema. Sabe que é muito jogo, E a você não tem arquibancada é tempo para passiva. respirar, entendeu? De Por 13 isso em mesmo 13 tem que tomar cuidado para avaliar trabalhos. É muito jogo. É muito jogo, é muita gente avaliando. Para mim tem isso. Volto a falar, a tecnologia ela é muito boa, mas ela deu voz a muita gente que não tem responsabilidade de falar. Não presta contas a ninguém. Não são tem, duas coisas. Não tem, porque antigamente tem direito de falar, mas não tem responsabilidade para antigamente, Rizek, quando tu fazia esse levantamento das opiniões, da opinião sobre o trabalho do Paiva, sobre o trabalho do Diniz, sobre o trabalho do Abel, tu se baseava no quê? Num determinado círculo de informações. Hoje em dia, esse espectro é muito mais amplo, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda ou atrapalha, né? A questão do acesso à informação e de poder vincular coisas, ela aumentou muito. Então, antes, o que era papo de boteco, hoje vira informação, com o celular na mão. E aí a gente perde muito da qualidade também. E por isso que, assim, eu realmente insisto, eu não sei para quem é nesse dedo, cara. Eu não sei, daqui a pouco vocês vão ver a explicação que ele deu. Mas eu acho que é reflexo de um futebol que está à beira de um ataque de nervos em qualquer jogo. Qualquer jogo. Pode ser um jogo importante como o de ontem, pode ser um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro, é sempre à beira de um ataque de nervos. E eu acho que não é saudável. Sinceramente, eu acho que a gente está vivendo um ambiente que é pouco saudável. O grupo do Botafogo, que é o grupo A, tem nesse momento a seguinte situação. Põe na tela, por favor, diretor. O Botafogo depende de uma vitória simples contra a Laú em casa para avançar. E o Estudiantes, com isso, depende de uma vitória simples em casa contra o Carabobo para avançar também. A tendência para mim é que Estudiantes passe em primeiro e Botafogo em segundo. Né? Até porque o Estudiantes tem um saldo e vai pegar superior ao do Botafogo e vai pegar um adversário mais fraco. Eu projeto que o Estudiantes ganha do Carabobo em casa, do quanto precisar, e o Botafogo ganha provavelmente, da Laú em casa. Não e é um passem jogo os fácil. dois. Não. Mas é a tendência para mim passarem Estudiantes e Botafogo. Lembrando, independentemente do Botafogo, que os critérios da Libertadores são completamente diferentes do brasileiro. O primeiro critério é saldo de gols, o segundo critério é número de gols marcados. Isso. Aí depois tem o terceiro que eu não lembro. Em nenhum momento aparece o número de vitórias, não consta. Saldo de gols pró, e depois tem um terceiro lá que Não eu vai tô precisar, né? Porque... lembrando. No caso do Botafogo não vai precisar. Exato. Ganhou da Laú, ele está classificado. Ganhou, ele está classificado. Perdeu de 1-0 lá, ganhou, está classificado. Vamos ouvir o treinador que extravasou ontem no Newton Santos. Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que venceu muito bem no estádio Newton Santos, gerando até uma pequena polêmica ali, né? A gente sabe, cara, a gente sabe disso, temos noção de que o trabalho do Paiva é muito curto ainda no Botafogo para você montar um time campeão, são 15 partidas. Mas, por outro lado, a gente começa a ver que em 15 partidas, pegando times aí muito inferiores também entre elas, o Paiva deixou a desejar em alguns momentos, e isso acaba revoltando a torcida. Escalando jogadores que ninguém escalava, tentando recuperar jogadores, né? Como o PK, vou dar o nome aqui, né? O PK, ele tentando o PK de qualquer forma, e tinha hora que encaixava, tinha hora que não encaixava, e cada jogo ele botava um esquema, um jogo diferente, um time diferente, e não se mantinha um time para criar um ritmo, e com isso os jogos foram se passando. O Botafogo está nessa situação delicada aí da Libertadores, agora um pouco menos, devido ao próprio Paiva, que, né, mexendo errado, escalando time errado, enfim. Então, 15 rodadas para um tempo de contrato de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 15 rodadas, 3 meses, é pouquíssimo tempo para você mandar o cara embora. Mas, por outro lado, 15 rodadas também, para muitos, já se passou jogos o suficiente, né? Para que, peraí, esse técnico aí, não sei não parece ter o perfil do time que quer ser campeão.
Parece ter um perfil de um time que quer brigar para não cair, que quer buscar, quem sabe, uma Libertadores e ficar nisso daí. Então aí você consegue ver o perfil. E o Paiva, ele não parece que veio com o perfil de ser campeão no Botafogo. Ele pode se tornar esse perfil, mas parece que ele veio para se manter no Botafogo ali e tal, um G6, G4. Ele parece que não chegou com aquela fome de quero ser campeão com o Botafogo. Isso pode mudar. O time está se ajeitando nas últimas 6 rodadas, ganhou 5, perdeu para lá para o Bahia no Campeonato Brasileiro por 1-0 só também. Então, esse gostinho de vitória, de quero mais, de ver o estádio cheio, a torcida chegando junto, pode criar um... Eu não sei se é isso que passa na cabeça. Eu estou falando isso, o que eu acho, né? A minha vontade de alguns jogos do Botafogo que passou era de que realmente mandasse um cara embora. Não, manda o cara embora. Ontem, por exemplo, eu achei que ele demorou muito a mexer. E teve esse lance do dedo, né? Mandou o dedo pro cara. Ele disse que mandou o dedo pro cara da comissão técnica, que queriam que ele tirasse o Arthur. Ele não tirou o Arthur, e o Arthur ficou até o final e fez um golaço e garantiu os 3 pontos. E ele fez aquele dedo lá, né? Como se ninguém nunca tinha feito aquilo, né? Pelo amor de Deus. Também não é nada demais. O que ele não poderia ter feito é pra torcida. Ele podia ter feito isso pra qualquer um, menos pra torcida do Botafogo. A torcida pode ficar ali no ouvido dele xingando, gritando, xingando de tudo que é nome. Mas ele não pode retribuir isso aí. Ah, mas ele é ser humano, ele pode, né, perder o controle. Não, ele é um técnico de um time gigantesco, ele é um profissional, então ele tem que saber se controlar. Ele não pode tudo. E eu acho que não foi pra torcida. Eu acho. Ele disse, mas quem garante também que é 100% verdade? Eu acho que realmente ele falou a verdade, mas se é ou não, não tem como ninguém saber, né? Essa é a verdade. Bom, eu fiz uma enquete ontem no canal, quem foi o craque da partida, tá? Cuiabano, Arthur e Igor Jesus. Ah, poderia ter colocado outro? Poderia ter colocado outro, mas era esses aí, tá? Esses aí que tá lá na enquete, então esses que você pode votar. E o Arthur tá disparadamente na frente, tá? Foram mais de quase 2.500 votos até esse momento que eu tô gravando. E o Arthur tá com 92%, o Igor Jesus com 37% e o Cuiabano com 5%. O Cuiabano realmente não tá na disputa. Então, o Igor Jesus também jogou bola ontem, tá? Não, peraí. Calma aí. É, isso mesmo. É porque tem a luz da câmera, então é difícil de enxergar. Eu falei, o Igor Jesus com 3% e o Cuiabano com 5%. Não, o Igor Jesus realmente está com 37% contra 92%. Já ganhou, né? A enquete não precisa nem continuar mais e já ganhou. Eu quero falar aqui para vocês também as notas dadas lá no GE, tá? Vamos ver aqui as notas. Eu vou falar apenas as notas dadas do público do GE, não do próprio GE, tá bom? Então vamos começar aqui rapidinho, ó. O John recebeu uma nota aí de 7.1, Vitinho 6.6, Matheus Ponte entrando no segundo tempo 6.5, o Jair fez uma boa partida 7.3, o David Ricardo, parece que vai dar trabalho esse moleque aí, hein? Recebeu uma nota de 8.0, Cuiabano, ô Bastos, abre o olho, Barbosa, tem chance de brigar? Não sei, mas 8.0. O Alex Telles, maior nota até agora, o Alex Telles, 7.3. Jefinho entrou no segundo tempo. Muita gente queria ele como titular e não entrou com ele de titular, entrou com o Renan Cruz, que inclusive fez o gol. 5.9. Gregory, 7.2. Marlon Freitas, 8.2. Mais uma vez o Marlon Freitas se destacando demais. O Alan entrou aí no segundo tempo, 7.4. O Cuiabano, 7.4. E o Arthur, 9.5. Caraca, tá quase igual a enquete lá que eu fiz, hein? Tá disparado realmente. Danilo Barbosa no segundo tempo, 6.8. Igor Jesus, 8.3. Rian Cruz, 7.7. Natan Fernandes, 6.6. E o Renato Paiva, 7.0. Então, Igor Jesus e o Arthur, né, foram as maiores notas, junto com o Marlon Freitas aí na terceira colocação e o David Ricardo na quarta colocação. Esses foram os números aí lá do GE. O pessoal entra lá no site do GE, vota em quem você acha que foi o melhor jogador da partida. No caso, o melhor jogador não, em todos os jogadores tu vai dando um votozinho. Bom, galera, o vídeo já ficou comprido demais, não vou me estender mais, vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!